Olá, turma do sétimo ano. Hoje eu vou pedir que vocês acompanhem aí de casa o livro de vocês, volume 1, na página 50, onde eu estarei falando para vocês, destacando alguns pontos principais, algumas características das reformas religiosas. Eu fiz aqui algumas anotações para eu destacar algumas coisas para vocês e vou pedir que vocês agora observem aí na imagem de abertura do capítulo, onde nós temos a imagem de alguns líderes religiosos, né, de alguns representantes da Igreja Católica na parte inferior, e na parte superior nós temos alguns protestantes da Europa. É uma imagem, uma pintura do século XVII. E aí, quando se fala em reformas religiosas, ao que nos remete, né? Uma reforma religiosa. É um ponto de discussão, inclusive, que pode ser até muito polêmico, mas é preciso entender o contexto histórico de tudo isso que aconteceu nesse período. Porque, assim, já falamos em sala de aula, já discutimos, vocês já ouviram essa questão que a Igreja Católica, por muito tempo, ela era predominante, né? Suas crenças, ela era a instituição mais, como é que eu posso dizer, mais poderosa durante a Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV. Ela que determinava tudo, a conduta moral, o que as pessoas, se as pessoas eram influentes, o que a pessoa tinha de influência sobre a política e a economia. Tanto que o que aconteceu? Estudamos a respeito das grandes navegações, não foi isso? E aí, quando esses navegadores, essas pessoas que estavam nesse expansionismo marítimo, quando eles chegavam a um determinado local, a novas terras, o primeiro símbolo, como é que eu posso dizer? A primeira abordagem deles era fincar uma cruz, certo? Fincar uma cruz, isso significava que aquele território, alguém já tinha chegado lá, e a partir de então, ia começar um processo de catequização. Isso ocorreu no Brasil, isso ocorreu em outras terras também. Os indígenas, eles foram catequizados por jesuítas. Por algum período eles aceitavam de forma pacífica e depois não foi tão pacífico assim, mas enfim, isso é um outro contexto que nós já estudamos em um outro momento. E esse poder, a Igreja Católica, ela tinha esse grande poder, a população, ela se considerava uma autoridade espiritual. O clero, ele era essa entidade que tinha esse grande poder sobre as pessoas. Ela era única, as pessoas acreditavam que só haveria salvação daqueles que a seguissem. Muitos pregavam isso, que a salvação era só receberia a salvação quem seguisse a Igreja Católica. Tanto que, por exemplo, no período da peste negra, lá na Idade Média, né? Muitas pessoas pregavam que aquilo era um castigo de Deus, que o que estava acontecendo era um castigo, quem estava tendo a peste negra eram pessoas que não seguiam a igreja e que, consequentemente, estavam sendo castigadas daquela forma. E aí, quando as pessoas estavam no seu leito de morte, eram chamados os padres para que pudessem rezar pela alma daquelas pessoas por um bom tempo. Isso tinha uma prática que as pessoas, inclusive, poderiam comprar sua salvação. As pessoas ali no leito de morte, elas tinham que rezar uma certa quantidade de Pai Nosso, uma certa quantidade de Ave Maria, para que tivesse a sua salvação. E quando isso não era possível, quando não já havia mais tempo, essa pessoa poderia comprar um pedaço da cruz, ela poderia comprar um pedaço do manto de Maria, enfim. Isso aconteceu muito na Idade Média, principalmente durante a peste negra, que foi algo que matou muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas
da Europa. E essa influência que ela tinha era muito forte. O Papa, ele era o líder religioso único, ele detinha um maior poder, ele tinha mais poder que os senhores feudais, que eram muito poderosos, inclusive, e eles eram bastante numerosos e eles tinham poderes superiores a tudo. Inclusive, tinha as visitas papais. Aqui no Brasil aconteciam as visitas papais. Quando chegavam, muitas pessoas marcavam visitas para se confessar, para demonstrar seu arrependimento por alguns atos. E isso se perdurou por um bom tempo, certo? Os membros do clero, eles eram vistos como essas autoridades responsáveis pela boa conduta de seus fiéis, né? Tinha toda aquela, o que a mulher podia, o que a mulher não podia. A mulher não podia sair só de casa, ela era mal vista se saísse só. A mulher, ela ia à igreja se confessar. Sabia tudo, o clero, ele sabia tudo da vida das pessoas por conta desse confessionário, né, que era um ato de boa conduta naquele período, a questão do confessionário, e aí ficava sabendo tudo da vida das pessoas. E o que mais que eu posso destacar aqui para vocês? Todos os setores da vida eram religiosos, e eles eram regidos por normas e determinações da igreja, até a questão, por exemplo, feriados, dias festivos, o comportamento do indivíduo, a vida familiar, o acesso a determinados conhecimentos, tudo isso era regido pelo clero, né? O que mais que eu posso falar para vocês? Só que aí, gente, por um bom tempo isso também deu certo, mas aí começaram algumas pessoas a se descontentarem, né? A serem contrárias a essa prática da igreja nesse período. E aí foi então que houve os protestos. Por isso, uma das reformas mais conhecidas é a Reforma Protestante, certo? Algumas mudanças ocorridas na Europa, mais evidenciadas lá pelo século XVI, pelo século XIV, desculpa, a Igreja Católica e seus integrantes, eles passaram a sofrer críticas por essas pessoas que já não aceitavam de forma tão pacífica tudo o que estava acontecendo, todas esses, como é que eu posso falar para vocês? Todo esse domínio da igreja na sociedade. E aí a igreja entrou em crise. Essa estrutura da igreja católica, ela acabou entrando em crise. E ocorreram profundas modificações. Modificações essas de causas políticas, de causas religiosas, aliás, econômicas, de causas morais e religiosas também. Foram diversas mudanças por conta do não aceitamento mais desse domínio da igreja. Houve mudança de consciência e algumas inovações técnicas também. Tivemos alguns precursores da reforma, né? Algumas pessoas que se destacaram. Tivemos Martim Lutero, tivemos Calvino, que chamam de Calvin, certo? E aí, Lutero, por exemplo, ele escreveu 95 teses, que essas teses eram alguns pontos que ele discordava da igreja e que ele era alguém muito inteligente, ele era um teólogo, ele era professor em universidades, era um grande conhecedor da Bíblia, e ele discordou de algumas coisas que a igreja pregava, e ele acabou escrevendo 95 teses contrárias ao que o catolicismo pregava nesse período. Inclusive, Lutero, ele apoiava alguns princípios básicos, né, da igreja, ele era contrário a outros, e daquela forma ele queria fazer uma nova igreja, fundar uma nova igreja de grande parte
da população. Naquele período ele conversou com muitas pessoas da população, ele leu suas teses para muitas pessoas e acabou convencendo também muitas pessoas e deu-se origem ao protestantismo nesse período. Houve reforma na Inglaterra, houve reforma na França, na Suíça, e essa reforma protestante ela acabou que se expandindo a partir dessas teses, a partir de grandes pensadores, grandes estudiosos que estavam descontentes e estavam com ideias contrárias à do catolicismo, ok? Então, aguardo vocês na nossa videoconferência. Espero que vocês leiam, que é para a gente poder estar debatendo as teses de Lutero, para a gente poder estar debatendo tudo isso que aconteceu do século XI ao século XV, os principais, né? Que a gente não pode discutir tudo isso. Mas é isso, espero, por favor, que vocês leiam mesmo o conteúdo do livro didático e na nossa videoconferência nós conversaremos um pouco mais a respeito das reformas religiosas. Continuem se prevenindo, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais!